É, pessoal, as coisas não parecem estar muito boas para o jogo do Esquadrão Suicida. Essa semana aconteceram duas coisas extremamente importantes para o jogo. A Warner Games selecionou vários influencers da área de jogos e levou eles até o estúdio da Warner, juntamente com grandes portais de notícias como IGN e GameSpot, para eles jogarem praticamente ali a versão final do jogo do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. E essa galera foi lá para jogar o game nas condições perfeitas, com um monte de pessoas uma do lado da outra para ficar conversando entre si, para realmente jogarem o game como que os desenvolvedores querem, em equipe. Afinal, esse é um jogo live service focado no multiplayer. E mesmo assim, mesmo em condições ideais, com o pessoal jogando presencialmente com outras pessoas, teve muita crítica ao jogo do Esquadrão Suicida. E é aqui que entra aquele sinal amarelo, porque geralmente, quando acontece esse tipo de evento e o pessoal sai para avaliar, faz os previews, os hands-on, a crítica ela tende a ser um pouco mais amena. Porque é aquele famoso, vamos ver no lançamento. Não é o build final, não é o jogo final. Joguei apenas 2 horas, tem que ver como vai funcionar em 20 horas. Mas mesmo assim, eu senti que o pessoal foi bem pesado na hora de falar sobre o jogo. E depois que teve esse evento, a Rocksteady liberou para as pessoas que jogaram o jogo em alpha para postarem também o que elas acharam sobre o jogo também. Porque tinha aquela famosa NDA, que quem jogou o jogo na fase beta, alpha ali, chamem como quiserem, de não poder falar absolutamente nada sobre o jogo. Não podia nem gravar. E bem, essas pessoas que jogaram o alpha, na teoria, elas deveriam ter gostado também mais do jogo. Porque são aquelas pessoas entusiastas. Entusiastas pelo gênero de multiplayer shooter, entusiastas da DC, e mesmo assim, teve muita crítica do jogo. E, sinceramente, olhando todas essas críticas, do Fábio da Caverna do Morcego, do Sidão dos Games, da IGN, da GameSpot, de outros canais estrangeiros e brasileiros também, a sensação que eu tenho é que tá todo mundo preparado para que esse jogo flop. Talvez até a própria Rocksteady esteja esperando que esse jogo flop. E, sinceramente, eu não sei como que fazer para reverter essa expectativa. A única coisa que, nesse momento, pode salvar o jogo é a história ser maravilhosa. E isso é uma das coisas que eu também tenho minhas dúvidas. Porque eu não sei o quanto que um jogo pode ter uma história muito boa ou excelente num contexto de jogo live service. Eu não sei. O pessoal já tá falando que o pós-jogo tem uma história que continua, que não encerra direito, então é o anúncio do desastre. Olha, eu odeio falar isso, mas só o milagre realmente salva esse jogo no lançamento. Dito tudo isso, eu também quero ser o advogado do diabo. Porque ao mesmo tempo que eu vejo que o jogo tem problemas, cara, teve outras coisas que, olhando o gameplay de 30 minutos, olhando ali a interação das missões, eu tenho a sensação que o pessoal está sendo um pouco duro demais com o jogo. Ou melhor, deixa eu explicar aqui. Há um ano atrás, eu fiz um vídeo dizendo que eu esperava que o jogo do Esquadrão Suicida, pelo menos, tivesse esses 4 personagens agindo de uma forma única. E quando a gente olhava aquele gameplay, não parecia ser suficientemente diferente. E olhando agora, eu mudei de opinião. Eu tô olhando esses 4 personagens e eles realmente parecem ser únicos da sua forma de jogar. A Arlequina, o Tubarão-Rei, o Capitão Boomerang e o Deadshot, todos eles realmente parecem diferentes. E quando a gente vê o gameplay na sequência, sem estar quebrado, sem estar editado, eu vejo que tem uma mecânica profunda de aprendizagem ali que você pode tirar e deixar o jogo extremamente complexo e mais divertido. Eu vejo isso. O Sidão dos Games fez uma citação quando ele estava jogando com o Tubarão-Rei, de que existe uma espécie de sistema de recompensa de combo para manter o fluxo do personagem, mantendo ele sempre em movimento. E ele acabou desenvolvendo essa técnica de ficar dando slide e pulo para melhorar o deslocamento do Tubarão-Rei, e ele achou isso muito divertido. E foi quando eu vi isso que eu percebi que, não, peraí, tem coisas boas aqui nesse game. Não é tão genérico assim. Esse movimento encadeado que você usa várias mecânicas ao mesmo tempo para melhorar o que o personagem está fazendo, e isso é único do Tubarão-Rei, a Arlequina vai ter suas outras particularidades, e adicionando isso tem uma camada de customização do personagem que muda completamente como ele age, joga item e atira. Olhando tudo isso, eu vejo o porquê talvez esse jogo tenha coisas boas. E talvez ele seja divertido. E no que envolve os personagens, eu acho que ela acertou.
Talvez você possa argumentar que a escolha dos personagens não foi a melhor. Talvez se eles tivessem feito um jogo single player com as mesmas mecânicas, só com Deathstroke, por exemplo, talvez a galera estivesse muito mais hypada. Mas você tem o contexto todo do jogo e o fato que ele é live service. E é aqui que o jogo morre pra mim, live service. Porque olha, pelo que eu aprendi de game design, e até mesmo já fiz um jogo, um fangame aí, existe um negócio chamado estrutura. Não tem como você fazer um jogo live service e isso não estar na espinha dorsal do jogo. Não tem como, é impossível. Para fazer um bom live service, isso tem que estar no DNA do jogo. E é no DNA que o jogo parece que está se matando. Pega, por exemplo, os inimigos. Todos os inimigos são iguais. E eles não parecem oferecer a mínima resistência às pessoas que estão jogando. Como que eles compensam isso na hora do design do jogo? Eles compensam isso fazendo missões, tentando dar uma variedade de missões, mas as missões são basicamente hordas de inimigos que vêm numa área e você tem que proteger uma área, ou você tem que matar todo mundo que tá numa área. E a consequência de ter muito inimigo na tela é que o jogo pode ficar frenético demais. O que até pode ser uma coisa boa e ruim, mas o ponto é que estavam reclamando porque era frenético demais. Esse tipo de coisa, eu acho que vai ser legal na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora. Só que, paradoxalmente, é um jogo impulsionado pela narrativa. No primeiro momento, vai todo mundo jogar por causa da história. Principalmente jogadores como eu, que preferem jogar single player. E aí, essas pessoas que querem jogar single player, que estão entrando no jogo porque, é a Liga da Justiça, é o Brain, que eles estão do mal, o Esquadrão Suicida, essas pessoas vão fisgadas por uma ideia, e a ideia é quebrada pela repetição do live service. E tipo, não pense que eu tô tentando ver só na perspectiva de que é pra história, porque eu sei que não é história. A história talvez até seja um acessório pra esse tipo de jogo. É só que também tudo que eles fizeram pra vender o jogo envolve bastante a história, e é por isso que eu acho que é um pouco difícil de, separar as coisas como talvez em outros jogos live service teriam. Tem esse youtuber aqui que falou que a missão principal, uma que envolve o Batman, ele achou excelente, mas ele não quis entrar em detalhes de como funciona. E já já eu falo com essa parte aí um pouquinho mais com spoilers. Só que ele falou que essa parte que ele achou excelente durou tipo 10 minutos, enquanto que ele tinha que ficar 1 hora fazendo missão, daquelas que parece que são geradas por computador. Capture os dados, proteja a van, defenda um território das hordas. E um argumento que todo mundo usou, não foi um YouTube, não foi só a IGN, não foi só a GameSpot, é que o jogo tá muito repetitivo. Todos falaram isso. E, obviamente, não tem como saber como é que vai ser a experiência completa do jogo completo, mas me parece óbvio que isso é um problema, porque é a espinha dorsal do live service influenciando a experiência da história. Um jogo single player, ele não teria missões como essa. Ou melhor, ele teria algumas missões sim como essa. Mas essas missões não iriam se repetir. No máximo, você poderia ter a apresentação do conceito de uma missão na história principal, e depois essa missão vira uma side quest em várias outras missões em outras partes do mapa. E é aí que a gente volta pro problema que tá todo mundo falando que é esse jogo, que ele é live service. Isso tava na cara desde o primeiro dia. O personagem tá realmente divertido de se controlar. Eles realmente criaram boas mecânicas ali para a questão da arma. Eles pensaram formas alternativas de solucionar alguns problemas que os jogos live service têm, como a questão do só cosmético ou a questão de que a arma é só um número. Eles estão tentando remediar isso. Eles estão tentando fazer uma história imersiva que um jogo live service talvez nunca tenha tido nesse nível. Mas, por mais que eles se esforcem, o fantasma do jogo dos Vingadores é muito grande. O fantasma da franquia Arkham é muito forte. Eu sinto que não é nem do céu ao inferno. Não é um jogo excelente e não me parece ser um jogo horroroso do tipo que, meu Deus do céu, meu cabelo vai cair, eu vou ficar careca se eu jogar mais esse jogo. Sabe, me parece realmente que é um jogo que tem boas ideias, só que essas ideias estão contaminadas com os vícios de jogos live service. E aqui eu vou dar alguns exemplos de boas ideias que eu vi nos gameplays. O Batman. E aqui cuidado que eu vou falar um certo spoiler, se vocês não quiserem, cuidado, saiam do vídeo. Mas se vocês olharem alguns vídeos do Esquadrão Suicida, você vai perceber que entre uma missão e outra, o Batman pode estar te observando. Até que vai chegar uma parte que você vai ter que enfrentar o Batman. E todos os relatos que a gente tem é que a batalha do Batman, ela é excelente, porque ela é totalmente diferente do que você está esperando de uma batalha de chefão. Ela é o Batman no modo predador do Arkham.
Vocês lembram lá nos jogos Arkham que tem aqueles mapas um pouco mais abertos, que o Batman fica nas gárgulas, andando pelas sombras, derrotando todo mundo de forma furtiva. Bem, a informação que a gente tem é que a batalha do Batman é isso, só que você não é o Batman, você são os capangas que o Batman enfrenta. E isso eu tinha falado num vídeo que eles revelaram o Batman há uns 2 anos, que seria fantástico se eles fizessem isso. E eles realmente fizeram isso, cara. E é a parte que todo mundo elogiou, porque é uma subversão de expectativa. É o Batman usando os gadgets da franquia Arkham contra você. Isso é genial. E eles fizeram tudo de uma maneira excepcional. Só que aí vejam, né, como que essa parte é tão boa. Claro, porque ela é mais focada na experiência da história. Você não tá fazendo a missão de horda, matando um monte de inimigo para conquistar o território e ele ficar com uma outra marcação no mapa do jogo. Você tá enfrentando o Batman. É algo único do jogo. E você tá com a mecânica dos personagens, que são bons para se jogar. O problema é como que você interage com a missão. E quando você tem uma missão boa como essa, o pessoal elogia. Vejam, não é problema do gameplay, é problema do design. Porque quando eles acertam o design, o negócio flui que é uma maravilha. E agora, não tem como saber, porque ninguém jogou o jogo inteiro, o quanto que o jogo vai ter essas missões que o design é bom. A sensação que eu tenho é que, infelizmente, vão ser poucas as missões como essa do Batman. Mas só por causa desse conceito e o que alguns youtubers falaram de como que você interage com o seu personagem aplicando mecânicas em cima de mecânicas para se movimentar direito, ou atirar de uma forma diferente, ou derrotar os inimigos de uma forma diferente. Tudo isso diz para mim que esse jogo, ele tem uma coisa lá no fundo que é complexa, divertida e bem feita. E é isso que eu acho que talvez as pessoas não estejam valorizando. Principalmente porque a roupagem não permite que você vê. É aquele diamante na forma bruta, mas muito bruto, dentro da mina lá que você não consegue ver. E olha, é quase literalmente que você não consegue ver, porque tem tanta coisa naquela HUD do jogo que é uma bagunça. Uma bagunça. Eu sei que dá pra você desativar se quiser, só que eu também fico pensando, por que mostrar o jogo desse jeito? Era óbvio que todo mundo iria fazer meme em cima dessa HUD do jogo. Isso é uma piada, olha quantas coisas tem na tela, velho. Mas deixaram as pessoas jogarem o jogo desse jeito. Mesmo que dê pra mudar, olha a exposição desnecessária que você faz. Sequer deveriam ter cogitado em deixar o jogo desse jeito. Isso não deveria nem ser uma opção. Isso é só design ruim. E também tem esse último ponto que acabou viralizando, que é a IGN reclamando que o Flash é muito rápido. E no gameplay do chefão do Flash, essa foi a parte que nem todo mundo jogou, só algumas pessoas jogaram. E a grande reclamação nessa parte do jogo é que o Flash fica se movendo de um lado para o outro e você precisa atirar nele. E isso acaba sendo muito difícil porque ele tem tanta vida que toda a dinâmica dessa luta fica muito chata. Porque o Flash não é agressivo o suficiente para causar grandes problemas para a equipe que tá jogando, e a equipe não consegue tirar dano suficiente do Flash, o que faz a batalha ser extremamente arrastada e monótona. E tudo isso acabou virando meme por parte da IGN, porque, bem, é a IGN, tudo que a IGN reclama acaba virando piada, mas também porque eles estão reclamando que o Flash tá muito rápido, e parece uma coisa contraditória, né? Só que assim, deixando de ser advogado do diabo, de fato, essa batalha não parece tá boa. E aqui é um achismo meu, porque eu não joguei isso. Mas assim, ó, toda a ideia da luta é que o Flash tem a sua barra e você precisa fazer alguma coisa com ele para conseguir atingir ele e tirar um pouquinho da vida dele. E essa dinâmica vai se repetir, o que torna a luta muito longa. E olha, tudo isso daqui me parece realmente o oposto de uma coisa legal de enfrentar o Flash. Teve uma pessoa que comparou no Twitter que essa batalha lembra um pouco a batalha muito odiada do Kai Lang lá do Mass Effect 3. E, putz, na hora, quando a pessoa falou isso, me veio memórias da minha cabeça. A luta do Kai Lang, que você tinha que ficar atirando nele, e ele tinha um escudo, e a vida dele não baixava, você tinha que quebrar o escudo dele, e aí você tirava um pouquinho da vida dele, e depois ele recuperava o escudo. Ele mandava os capangas dele, você tinha que enfrentar os capangas, aí enfrentava ele de novo, tirava o escudo. E era uma repetição, e era uma eternidade. Parece essencialmente o mesmo problema, sabe? Não adianta você só ter um jogo que tem uma mecânica de tiro boa. É como que você interage com o personagem e o mundo. E no caso, quando é um chefão, tem que ser de uma maneira única. Porque é o chefão, e nesse caso é o Flash. E aqui realmente parece que é só o Flash correndo de um lado pro outro, dando tornado ou te atacando de vez em quando. Ele não é agressivo o suficiente para que ele seja uma ameaça. E você acaba não interagindo com ele de uma maneira significativa para a própria batalha. Ah, Gabriel, mas os jogos do Dark Souls é assim também. Todas as batalhas são iguais. Você dá o golpe e desvia dos ataques.
Não, pera aí. Esse é um argumento que eu vi. Eu sei que parece um argumento bem exagerado, mas é um argumento que eu vi. Querendo defender a batalha do Flash. Não vão comparar game design do Dark Souls, Souls-like, Elden Ring e etc., que é um bom design, com isso. São coisas completamente diferentes. O chefão do Dark Souls é uma dança. É um ritmo de batalha que você demora para entender como que funciona, é frustrante, mas ele acaba sendo recompensador, porque você melhora com o jogo, você aprende novas técnicas, você melhora o seu tempo de resposta, você entende melhor como que funciona o personagem, você entende melhor o frame ali que você ataca, como o sistema de como você desvia, você entende o chefão. E você analisa o chefão, você analisa o padrão de ataque, você entende isso, você entra nesse ritmo de dança do Dark Souls. Mas para esse sistema de dança funcionar, o chefão tem que ser muito agressivo. Você tem que sair da sua zona de conforto na hora de jogar para aprender a se virar, né, contra sei lá, um deus, né, enfrentando um deus, enfrentando o Flash. Enquanto que aqui você tá em fases. E é realmente uma pena porque o chefão do Batman, eles realmente parece que capricharam para fazer algo único. Ele até pode estar em fases também, mas o jeito que você interage com o mundo e o Batman, o mapa em si, acaba mudando completamente. Então, esse caso da IGN, eu sei que parece muito nitpick. Ah, o Flash é muito rápido. É só que no fundo a pessoa não tá reclamando que o Flash é rápido, ele tá reclamando do design da batalha. E o que é um pouco mais assustador é que o pessoal tava jogando de 4 ali. E mesmo assim, achou não tão legal. Um momento que é pra ser um dos ápices da história. E aí eu fico pensando como que vai ser isso single player. Com os NPC burro lá que às vezes não atingem direito o vilão, o chefão. E se você parar pra pensar, isso é um problema que acontece em alguns chefões live service. Só que nesses casos, eles tentam compensar fazendo o chefão ter, tipo, muita vida ou ele ser bem difícil. E o problema no jogo do Esquadrão Suicida é que o Flash é um dos primeiros chefões. E aí você tem que adaptar toda uma mentalidade de live service para essa campanha da história. Sendo que se o jogo fosse focado 100% em single player, essa batalha seria completamente diferente. Eu tenho certeza absoluta. Ela seria diferente. Mas é, de novo, né, o DNA de um live service influenciando as partes que talvez fossem as melhores partes do jogo. Agora, quanto à história, eu ainda não estou muito convencido. Olhando ali as cutscenes, olhando a questão da qualidade gráfica e até um pouco o aspecto cinematográfico de algumas cenas, toda essa apresentação realmente é algo de qualidade da Rocksteady. Os gráficos realmente não deixam nada a desejar. E até as feições dos personagens estão excelentes. Os rostos dos personagens deixam até alguns jogos AAA do ano passado com uma certa inveja. Só que aí vem a história em si. A gente sabe que aquele negócio que vazou não era 100% real. Olhando todas essas cutscenes e diálogos que tem disponível hoje, eu consigo ver que a interação dos membros do Esquadrão Suicida é algo que vai ser legal. Eles vão ter uma química ali entre si. Mas, ao mesmo tempo, eu também fiquei com a sensação que esses diálogos podem ficar um pouco repetitivos rapidamente. Principalmente durante o gameplay. Os personagens, eles não calam a boca durante o jogo. E a sensação que eu tenho é que nesse jogo do Esquadrão Suicida, como você vai fazer as mesmas missões repetidamente, porque é um jogo live service, as missões precisam ser moldadas de um jeito que elas vão ser escalonáveis, que você vai repetir elas. Não tem como, todo jogo live service tem missão repetitiva, com raras exceções, obviamente. No final, não vai ter o que fazer, e esses personagens vão ficar repetindo as frases. E aqui entra um problema de identidade do jogo. Ele quer ser um jogo live service, que você entra pra brincar com seus amigos, e fazer grupo, e matar gente ali, fazer as missões. Ou você quer ser aquele jogo, né, impulsionado pela narrativa. Story-driven. Porque as duas coisas, cara, ao mesmo tempo, é muito difícil de fazer. Pega um jogo como Red Dead Redemption. É um jogo imersivo, que as interações dos personagens são excelentes, não porque os diálogos são 10 de 10 e os caras estão lá, nível Shakespeare, escrevendo um diálogo para um personagem cowboy. As interações são 10 de 10 porque elas não se repetem. Essas interações se adequam ao contexto da cena. Se você matou um cara lá, podem reagir ao jeito que você matou o cara. Eu sei que é complicado comparar com Red Dead, porque é talvez um dos melhores jogos de todos os tempos, só que a gente tá falando da Rocksteady fazendo o jogo da DC depois do Batman Arkham Knight. E tem pequenos detalhes nesses diálogos que também me incomodam um pouco, como por exemplo esse aqui que o Batman aparece de holograma no Hall da Justiça. E é o Batman falando, né, que costumava afastar as pessoas que ele amava para proteger elas,
mas que na verdade quando elas estão juntas, elas são mais fortes, e que é a Liga da Justiça, e aparece os outros membros ali no holograma. E tipo, beleza, o Batman realmente às vezes faz isso dependendo da sua interpretação. Ele pode afastar as pessoas que ama pra querer proteger, com medo de perdê-las. Beleza, o problema não é o que o Batman tá falando, mas eu acho que é todo o contexto. O Hall da Justiça virou um parque de diversões da Disney. E eu simplesmente não consigo ver esse Batman, que é o Batman Arkham, fazendo um videozinho ou um holograma, né, para aparecer no Hall da Justiça para o pessoal ficar vendo lá no tour de $10 que vão pagar enquanto visitarem Metrópolis. Não consigo, cara. Simplesmente não consigo. Adam West, consigo. Brave and the Bold, consigo. Batman George Clooney, também consigo. Mas esse Batman não faz sentido. O próprio Hall da Justiça virar um tour pro pessoal visitar é uma outra coisa que eu não sei se é uma boa ideia, sabe? Recentemente fizeram isso numas HQs da DC, que culminou numa saga chamada Knight's Terror, e que no final tinha a mensagem que os heróis estavam se afastando da população, fazendo essas coisas meio Disney, né? Ah, o Hall da Justiça é um tour, né, de Washington. Sabe, eu não consigo ver isso acontecer nesse cenário de mundo Arkham, onde as coisas são um pouco mais sérias. É diferente do crossover do Scooby-Doo com o Crypto, que tem o Hall da Justiça e tem um tour lá no Hall da Justiça. Sabe, porque no Scooby-Doo é mais comédia, mais leve, é pra ser divertido, mais lúdico. E aqui, sabe, eu não sei, não combina. Também tem esse detalhe do que eles estão chamando de endgame, que é o que acontece depois que você zera o jogo. E você tem os desenvolvedores da Rocksteady confirmando que vai ter algo pós-game e que vai ser muito focado para aquelas pessoas que querem deixar o seu personagem perfeito. E beleza, é um jogo live service e já era de se esperar que ia ter alguma coisa pós-game. Só que eles também estão falando que a história continua. O que também já era de se esperar, porque vai ter expansões e eles devem continuar falando da história. Assim como Fortnite, que tem os seus passos de temporada, e cada passo de temporada tem um pouquinho de uma história, que vai se expandindo pouco a pouco. Mas o foco do Fortnite não é a história. O foco do Fortnite é o gameplay. O Fortnite tem o lore, para aquelas pessoas que são apaixonadas verem mais sobre a história. Só que eu acho que o negócio do Fortnite é você naquele mundo interagindo com seus amigos. E aí que tá, esse é o fit que não encaixa a expectativa do que você tem para um jogo de história da DC e um jogo de história como Fortnite. Porque se o final do jogo continua, eu imagino, né, que toda essa parada do Brainiac vá continuar. Eles não vão derrotar de fato o Brainiac, né? Talvez ele continue. Mas você percebe o quanto que isso é estranho, você terminar um jogo que eles mesmos querem que a gente jogue também pela história, né? Story-driven, né? Impulsionado pela narrativa. E aí você termina o jogo e ele não termina. É impossível não ficar preocupado com isso, porque, sei lá, não faz sentido. Há também a informação que a temporada 2 vai ter um novo mapa, junto com um novo personagem, e que a temporada 3 pode ser algo envolvendo Gotham. Essas atualizações são importantes, mas a gente tem que ver o quanto que o jogo vai segurar a base dela. Mas bem, isso tudo é a minha percepção com o jogo. Nessa altura do campeonato, depois da Warner ter feito esse evento internacional, levando gente de todo mundo lá para a sede da Warner para jogar o Esquadrão Suicida, e mesmo assim, as pessoas que estavam lá saíram um pouco divididas com o jogo. Olha, eu acho muito difícil evitar um lançamento ruim do Esquadrão Suicida. Não quer dizer que, a longo prazo, ele não consiga recuperar. Até porque, pô, a gente viu Cyberpunk. Se Cyberpunk se recuperou, Esquadrão Suicida pode recuperar. Não sei, sabe, eu já vi coisas mais impossíveis. Só que pra fevereiro, isso daí eu acho que não dá pra voltar atrás, não. Mas bem, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe descer. E esse foi o vídeo comentando o jogo do Esquadrão Suicida. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.